história de Jesus, morte e ressurreição. Jesus e seus apóstolos estavam comemorando a Páscoa. Quando acabaram de comer, Jesus disse aos apóstolos: "Um de vocês vai me trair." Os apóstolos ficaram assustados e perguntaram para Jesus quem ia fazer isso. Jesus respondeu: "É o homem para quem eu vou dar este pão." Então Jesus deu um pedaço de pão para Judas Iscariotes. Daí Judas levantou e foi embora. Depois que Judas saiu, Jesus fez uma oração, dividiu um pão em pedaços e cada apóstolo pegou uma parte. Ele falou: "Quando comerem esse pão, lembre do meu corpo, que eu vou dar por vocês." Aí Jesus fez outra oração, pegou um copo de vinho e deu para os apóstolos. Ele falou: "Quando beber esse vinho, lembre do meu sangue, que eu vou dar para que Deus perdoe os erros de todos. Eu prometo que vocês vão ser reis comigo no céu." Façam essa refeição especial todo ano, para se lembrarem de mim. Até hoje, os seguidores de Jesus se juntam todo ano para lembrar do que Jesus fez. Essa reunião se chama de Santa Ceia, ou celebração da morte de Cristo. Jesus disse também: "Vocês são meus amigos. Eu conto para vocês tudo o que meu Pai quer que eu conte. Em pouco tempo, eu vou estar de novo no céu junto com meu Pai, e vocês vão ficar aqui para todo mundo saber que vocês são meus discípulos. Amem uns aos outros, assim como eu amei vocês." Já estava quase chegando a hora de Jesus ser preso. Quando Jesus disse aos apóstolos que todos eles o abandonariam naquela noite, Pedro disse que nunca faria isso. Mas Jesus falou para Pedro: "Antes de o galo cantar, você vai dizer 3 vezes que não me conhece." Mais tarde, quando os soldados levaram Jesus para a casa de Caifás, quase todos os apóstolos fugiram. Mas Pedro e outro apóstolo seguiram Jesus de longe. Pedro entrou no pátio da casa de Caifás e ficou perto de uma fogueira. Quando a luz do fogo iluminou o rosto de Pedro, uma serva o reconheceu e disse que ele andava com Jesus. Pedro disse: "Eu não. Você deve estar me confundindo com alguém." Então Pedro foi para perto do portão, mas outra serva o viu e disse para todo mundo que estava ali que Pedro andava com Jesus. Pedro disse: "Eu nem conheço esse Jesus." Aí outro homem falou: "Você é um deles, seu sotaque é da Galileia, igual ao de Jesus." Pela terceira vez, Pedro disse que não conhecia Jesus. Bem naquele momento, um galo cantou. Jesus se virou e olhou para Pedro. Aí Pedro se lembrou do que Jesus tinha falado. Pedro saiu dali e começou a chorar muito. Enquanto isso, o sumo sacerdote e outros homens se reuniram para julgar Jesus na casa de Caifás. Eles já tinham decidido matar Jesus, mas para isso precisavam provar que ele tinha cometido algum crime. Só que eles não conseguiram, porque Jesus nunca tinha feito nada de errado. Então Caifás perguntou para Jesus se ele era o Filho de Deus. Quando Jesus respondeu que sim, Caifás disse: "Não precisamos de mais provas." Ele falou tudo contra Deus. Todos concordaram e disseram que Jesus tinha que morrer. Aí bateram em Jesus e cuspiram nele. Eles também cobriram o rosto de Jesus e deram socos nele, dizendo: "Já que você é um profeta, diga para nós quem te bateu." Quando amanheceu, Caifás e os homens se reuniram e perguntaram de novo para Jesus se ele era o Filho de Deus. Jesus respondeu: "Vocês é que estão dizendo que eu sou." Então os homens disseram que Jesus era culpado pelo crime de falar contra Deus. Daí eles o levaram para o palácio de Pôncio Pilatos, o governador romano. Quando Pilatos perguntou o que Jesus tinha feito de errado, os sacerdotes falaram muitas mentiras sobre Jesus. Até disseram que ele queria ser o rei. Então Pilatos perguntou a Jesus se ele era o rei dos judeus. Mas Jesus respondeu: "Meu reino não faz parte deste mundo." Pilatos não achou que Jesus tinha feito algo de errado. Então Pilatos disse que ia libertar Jesus. Só que o povo não gostou disso e começou a gritar que Jesus devia morrer. Aí os soldados bateram em Jesus com um chicote, cuspiram nele e deram socos nele. Os soldados colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus e começaram a rir dele. Pilatos disse outra vez para o povo que achava que Jesus era inocente, mas o povo insistiu que Jesus devia ser pregado numa cruz. Então Pilatos deixou Jesus ser morto. Jesus foi levado para um lugar chamado Gólgota. Daí pregaram seus pés e suas mãos numa cruz. Jesus orou:
Pai, perdoa essas pessoas, elas não sabem o que fazem. As pessoas continuaram rindo da cara de Jesus, dizendo: você não é o Filho de Deus? Então saia dessa cruz e se salve. Do lado de Jesus tinha um criminoso pregado numa estaca também. O criminoso pediu para Jesus: quando o Senhor entrar no seu reino, lembre de mim. Jesus prometeu para o criminoso: você vai estar comigo ainda hoje no paraíso. De repente, o dia ficou escuro como a noite, e ficou assim por 3 horas. Maria, a mãe de Jesus, e alguns discípulos estavam perto da cruz. Então Jesus pediu para João cuidar de Maria como se fosse a mãe dele. Por fim, Jesus disse: está terminado. Jesus baixou a cabeça e morreu. Naquele momento, aconteceu um terremoto bem forte, e lá no templo, a cortina que separava o Santo do Santíssimo se rasgou ao meio. Um soldado disse: ele era mesmo o Filho de Deus. Depois que Jesus morreu, um homem muito rico chamado José foi até Pilatos e pediu permissão para tirar o corpo de Jesus da cruz. Então José enrolou o corpo de Jesus num tecido com óleo perfumado. Aí ele colocou o corpo de Jesus num túmulo novo e fechou a entrada com uma pedra bem grande. 3 dias depois, logo de manhã, Maria Madalena e outras mulheres foram até o túmulo. Lá, elas viram que alguém tinha tirado a pedra da entrada. Quando entraram no túmulo, viram um anjo. O anjo disse: não fiquem com medo, Jesus foi ressuscitado. Vão e digam para os discípulos irem até a Galileia para se encontrar com ele. Maria Madalena foi correndo procurar Pedro e João e disse: alguém levou o corpo de Jesus. Pedro e João foram depressa até o túmulo. Chegando lá, viram que o túmulo estava vazio. Então eles voltaram para casa. Quando Maria voltou para o túmulo, ela viu 2 anjos lá dentro. Ela disse para eles que não sabia para onde tinham levado o corpo de Jesus. Aí ela viu um homem e achou que ele fosse um jardineiro. Maria disse: por favor, me conte, para onde você levou meu Senhor Jesus? O homem chamou Maria pelo nome. Foi aí que ela reconheceu que ele era Jesus e o abraçou. Se você gostou, dá um joinha neste vídeo e se inscreva no nosso canal, para que historinhas como essa sejam notificadas para você. Até o próximo vídeo e que Deus o abençoe.